Penso que talvez o grande avanço será no desenvolvimento ou na descoberta de novas medicações para doenças, né? Ela é focada em agentes para a área de medicina, como se esses agentes fossem enfermeiros, médicos. Então você entra lá e paga, por exemplo, $5 a hora para conversar com um médico especialista. Olá, muito bem-vindos ao ACDoc Podcast. Hoje o nosso roteiro, nosso tema, nosso norte é IA na saúde, como médicos e algoritmos estão aprendendo a trabalhar juntos. Eu serei o anfitrião do dia, meu nome é Luiz Felipe Rori Jacomar de Oliveira, sou médico de família e comunidade, sou docente na Univangélica, tanto na graduação quanto também na residência médica, né, que é a pós-graduação lato sensu, com ênfase na prática aqui da medicina. Estou recebendo aqui como co-anfitrião o Dr. Sérgio Mota Júnior, que é médico nefrologista, coordenador aqui da Coreme da Universidade Evangélica de Goiás. Olá a todos, muito honrado com esse convite e expectativa aqui de uma boa conversa hoje sobre a inteligência artificial em saúde, perspectivas atuais e possibilidades para o futuro. Como eu disse a vocês, ele é co-anfitrião. Por que ele é co-anfitrião? Porque também, além do Sérgio, eu vou estar recebendo aqui a Heloíse Rodrigues. Heloíse, pessoal, ela é uma pessoa muito boa de se apresentar, porque ela tem uns títulos muito interessantes. Ela é pioneira na formação IA nas Américas aqui, América do Sul, América Central, América Latina, a primeira mulher formada em inteligência artificial e formada aqui em Goiás, pela Universidade Federal de Goiás. Então, fico muito honrado também de receber aqui a Heloíse. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Fico muito feliz de termos esse debate. Acho que vai ser algo bem descontraído, mas ao mesmo tempo muito informativo. Então, fiquem ligados aí que vai ser show de bola. Beleza, vamos começar então do começo. Eu quero que o pessoal te conheça um pouco, Já não é a primeira vez que a gente contracena, Eu e você, Luiz, assim, eu fico muito feliz por isso, pela sua disponibilidade sempre. Mas eu queria trazer um pouquinho a sua história, a sua trajetória acadêmica, e tem alguns pontos aí que são muito legais, muito interessantes na sua história. Primeiro, que você estar num podcast aqui falando sobre IA e saúde é algo que já retoma uma escolha que você fez lá atrás, quando você foi entrar na faculdade. Eu quero que você comente um pouco sobre isso e depois fale um pouco pra gente sobre sua experiência pioneira lá no curso de IA da UFG. Me conte um pouco sobre sua carreira aí para todo mundo ficar sabendo. Então, voltando para o meu pré-vestibular, eu sou de uma cidade do interior aqui de Goiás, Ceres. Lá o polo em saúde é muito forte. Então eu sempre tive esse desejo, nossa, eu preciso fazer medicina para voltar aqui para a cidade, manter essa tradição, assim, entre aspas, e fui para Goiânia para estudar o ensino médio e passar para a medicina. E sempre visava, claro, uma universidade federal, porque meus pais não tinham condição de pagar uma particular. E nisso não deu certo, então fiz um vestibular, não deu certo. E nisso traz aquelas questões, e agora, o que eu faço? Então, até fiz um período de odontologia, que eu falei, tá ali no meio do caminho, quem sabe? Mas vi que não era o que eu gostaria. Voltei pro cursinho, e lá eu fiquei sabendo da criação do curso de inteligência artificial na UFG. Seria a primeira turma, seria o primeiro curso do gênero do país. Então, sempre foi algo muito inovador. E eu não sabia que eu queria aquilo. Foi algo bem descoberto. Eu brinco que eu caí de paraquedas. Por quê? Minha mãe me lembrou, olha, você lembra que o reitor falou da criação do curso? Fui lá e pesquisei. Acho que foi o meu primeiro contato com inteligência artificial. Fui lá no Google, pesquisei mercado de trabalho, pesquisei com o que eu trabalharia.
E acho que foi algo que me cativou, porque eu vi que eu poderia trabalhar em diversas áreas, inclusive a medicina. Então, se eu não deu certo aqui a medicina, quem sabe eu posso trabalhar com algo que vai impactar a vida das pessoas da mesma maneira, e mesmo assim, eu tô ali próximo, ajudando. Então, foi algo que eu falei, vou tentar. Eu já tinha tentado ali odontologia, estava aberta para uma nova tentativa. E outro um ponto que me confortou também é porque era da área de exatas. Então, eu sempre tive muita facilidade com exatas, ao contrário das biológicas, que eu teria que sofrer ali bastante para ter o mesmo rendimento. Então, se eu falar até mesmo porque na odontologia eu era uma aluna mediana. Eu me dedicava, mas nem por isso eu conseguia. Então, quando eu fui para inteligência artificial no meu primeiro período, eu já cheguei fechando todo o período. Eu tirei nota 10 em todas as matérias que tinham. Então, nossa, acho que eu realmente estou no caminho certo. E agora, já trazendo um pouquinho para como que era esse meu curso, eu brinco que ele é um tripé. Ele tem tanto a parte matemática, como eu falei, de exatas, não tem como. É inegável quanto a gente precisa da matemática na área de tecnologia, e também computação. Então, como que a gente vai conversar com esse computador através da programação, através dessas técnicas. Então, a partir daqui eu já tenho uma base técnica muito forte. Mas não somente isso. O pessoal do curso teve um cuidado de ter um empreendedorismo ali em todo o curso. Então, desde o meu primeiro período, eu tive contato com o empreendedorismo, e é justamente para que a gente consiga resolver problemas da vida real e, principalmente, entregar valor para alguém. Então, no decorrer do curso, eu sempre tive isso muito forte. Às vezes, dentro de uma matéria comum, ali, de uma cadeira, uma determinada técnica de IA, o pessoal falava, olha, aqui no projeto final vocês precisam desenvolver algo da vida real, vocês precisam pegar um problema da vida real e resolver com as técnicas de IA. Então, foi algo que foi bem natural para mim. E eu até brinco, porque quando eu comecei o curso, eu nunca imaginei empreender, então já dando um spoiler, também fui para esse caminho do empreendedorismo. E nisso, acho que com o passar do tempo, como eu via quantas possibilidades a gente tinha, quantas chances a gente tinha de resolver essas dores nos diversos, ficava muito natural empreender. Então, eu conseguiria me desenvolver tecnicamente, me desenvolver para o lado do empreendedorismo e também resolver a dor de alguém. E resolvendo a dor de alguém, a pessoa ficaria feliz, eu ficaria feliz, claro, recebendo, porque nada é de graça. Então, assim, foi algo bem natural. E que eu acho que, sim, foi um tiro, eu brinco que é um tiro no escuro que eu dei, que foi muito certo. Então, fui muito feliz com a minha trajetória. Participei de diversos projetos, inclusive na área da saúde, dá pra gente falar um pouquinho também. Sim, muito legal. Assim, primeiro, né, saber que o jovem de hoje ele tem dentro do hall de opções a se escolher, né, e cabe inclusive dizer isso, né, Luiz? A gente gosta de trazer essa informação. Vejo que quando você vai nos podcasts, quando você dá as entrevistas, você sempre cita a questão de que realmente no SISU, né, naquele sistema de aplicação para onde se aplica as notas do Enem, né, para entrar em alguma instituição, pela primeira vez, né, na história de que tem lá o curso de medicina na Universidade Federal, por exemplo, foi a primeira vez onde o curso de medicina não ficou em primeiro, perdeu ali, ficou em terceiro, perdeu para engenharia de software e para IA. IA em primeiro, né, engenharia de software em segundo. Então, assim, eu acho isso muito bom, porque, de fato, traz essa possibilidade para o jovem que antes estava ali, como você disse, né, vários iguais a você, que viam, não, eu quero uma carreira de alto desempenho, então eu vou para a medicina, que é uma área que ainda o pessoal tem uma disponibilidade de empregos mais ampla e tal, só que realmente agora a IA surge como essa possibilidade, um curso de exatas para outras potencialidades, para pessoas que têm outras potencialidades, né? Por que a Heloíse precisa se esforçar em biológicas, sendo que ela tem uma grande
um grande talento na parte de exatas, né? Que ela aplique com maestria essa qualidade que ela tem. E foi muito bom saber que você se encontrou dentro da IA e que bom que a gente está tendo essa oportunidade de conversar. Bom, aí eu venho aqui para o Sérgio Mota Júnior, né, nosso querido colega aqui. Eu queria que você comentasse um pouco, Sérgio, como que você enxerga o papel da IA na medicina, né? Como que essa IA aparece hoje? Ela está no dia a dia clínico? Ela está somente em atividades de gestão, burocráticas? Ela está desburocratizar para automatizar processos? Ou ela está também presente na conduta, no apoio à decisão? Como você vê a IA hoje em dia na medicina? Interessante essa pergunta. E por coincidência ontem nós estávamos assistindo presencialmente uma palestra do professor Anderson, que foi o idealizador, né, do diretor do curso de IA da Federal, e ele falou uma coisa interessante. Ele mostrou um laptop e falou assim: o que esse laptop faz? E aí ele respondeu que ele em si não faz nada, mas o processamento, né, da informação através da criatividade humana é que vai gerar produtos e serviços, né? Então, o instrumento. Então, essa é a grande questão. Então, onde se tem problema, onde se tem necessidade, aonde se tem a criatividade humana e a capacidade de busca de soluções cognitivas, se tem a perspectiva de impacto da inteligência artificial. E aí é preciso, entendo que aprender fundamentos e conceitos, né? Dentre eles o uso racional e adequado, um conhecimento mais específico, por exemplo, do que é uma alucinação. Então, ou seja, entender o que é conceitualmente, mas entendendo que a aplicabilidade prática, né? Então a instrumentalização prática, ela é do tamanho da nossa imaginação, tamanho da capacidade de criação e da capacidade de convergência de ideias e de concatenação de pessoas. Então, aonde se tem demandas em saúde, se tem a possibilidade de aplicação da inteligência artificial, quer seja na aceleração da busca por um diagnóstico, quer seja na gestão de um processo, quer seja na aplicação para mais qualidade, quer seja na aplicação para mais segurança. Então, onde se tem processos em saúde, é possível você aplicar de forma criativa, objetiva, com qualidade, com produtividade, a inteligência artificial. Então, assim, a visão inicial, no meu entendimento, é essa. E as áreas médicas, assim, que você viu até agora, né, assim, porque basicamente você fala disso aí, né? Eu tenho visto você falando sobre antes de, né, quando tudo era mato, e hoje, vendo que a coisa está deslanchando, quais foram as áreas médicas que mais chamaram a atenção? Assim, olha, nossa, essa área da medicina, às vezes não uma especialidade clássica, às vezes uma especialidade clássica, enfim, você que vai dizer, mas trabalhos médicos, serviços médicos que você está vendo que estão se beneficiando muito da IA no momento. Luiz Felipe, eu acho que todo serviço que tem processamento de informação e necessidade de lidar com um grande volume de dados, se tem a possibilidade de otimização, né? Então, assim, não se tem hoje, se tem os pioneirismos aonde se começou, inclusive, certamente por maior domínio de tipos de redes neurais. Então, por exemplo, se começa com processamento de imagem, certamente por conta de dominar as técnicas de deep learning na imagem. Mas serviços de analogia para expansão, para dados de tabela, para dados de linguagem não estruturados. Então, hoje não se tem necessariamente uma área específica, mas se tem de uma forma, inclusive, exponencial, e nós conversamos isso alguns meses atrás, de dezembro para cá, como o cenário da IA se transformou de forma muito em aceleração, né, de forma significativa. Sim. Então, hoje é difícil a gente dizer que determinada área, mas onde se tem a entrega de produtos ou serviços em saúde, se tem hoje espaço e necessidade, inclusive, da aplicação da inteligência artificial. E, inclusive, eu penso que, por exemplo, o Operator, que foi aquela ferramenta Computer User exatamente, Agent, né? Que saiu agora do GPT, que ele ainda de certa forma, assim, faz operações simples, mas ele já é um significado, um símbolo daquilo que virá. Eu entendo que
essa ferramenta vem para transformar o paradigma no cuidado em saúde, nos processos de gestão, de qualidade, de segurança, de eficiência. Sim. E as instituições de saúde, os profissionais que não se aproximarem e buscar esse letramento, isso vai gerar um distanciamento muito grande em relação à vantagem competitiva que se tem, sabendo usar de forma saudável a inteligência artificial, porque a produtividade ela é significativa. Então, às vezes, um trabalho que você demoraria 15 dias, você consegue processar informações em 4 horas e entregar um produto com mais qualidade, mais segurança, mais efetividade, com menos tempo, ou seja, mais valor agregado. Né? Eu queria fazer um link aqui, já eu queria que você falasse mais uma fala aqui, depois a gente vem aqui pelo Easy, sobre o seguinte, né? Você falou algo muito importante, Sérgio, o avanço que nós tivemos nos últimos 4 meses, não só o avanço das próprias ferramentas de inteligência artificial, que não pararam e continuam realmente evoluindo numa velocidade alucinante, mas também para o awareness, né? As pessoas estão agora mais conscientes da presença da inteligência artificial, da relevância da inteligência artificial. Pessoas que antes torciam o nariz estão entendendo que não tem como torcer o nariz, que seria como torcer o nariz lá atrás, quando surgiu o World Wide Web, a internet. Não tem como, né, negar a relevância e não tem como se abster de aprender e de utilizar no dia a dia. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre receios e confiança que os colegas médicos têm e depois a Heloíse se sente aí à vontade para falar um pouco sobre como ela tem visto realmente no decorrer desse ano a evolução dos receios e da confiança das pessoas na IA, né? Como que ela tem sentido nas empresas, como ela tem, né, a gente vai falar sobre o empreendedorismo dela, a startup dela, como ela tem sentido quando ela vai conversar com os empresários sobre receios e confiança. Então aqui o receio e confiança do médico e aqui o receio e confiança dos empresários no geral. Você se lembra da síndrome de Canon, que é luta ou fuga, né? Luta ou fuga. E o medo, ele é um instinto de defesa natural do ser humano. E muitas vezes a situação que ela é desconhecida, ela gera uma reticência analítica que ela, inclusive, ela é saudável para que se tenha maior discernimento do que está acontecendo. Então chega uma instância, uma nova revolução industrial, digamos assim, que é a inteligência artificial, que, como o professor disse ontem na palestra, é uma convergência de vários fatores, desde a invenção da eletrônica, dos computadores. Então ela se vale de tudo isso, chega de forma disruptiva para poder trazer transformações que elas são de difícil até de gestão, de entender o que se passa, né? E então é natural que se tenha um certo delay para a aproximação dessas ferramentas, da inteligência artificial. E eu penso que esse timing é um timing saudável para se compreender. Agora, a grande questão é a seguinte: os profissionais que já estão inseridos no mercado, que têm as suas posições de atuação, de gerenciamento de processos, de liderança, têm as suas clínicas, os seus empreendimentos, têm um potencial muito grande, embora são da geração de transição, nasceram numa geração analógica, como eu nasci, porque eles já têm processos de trabalho e conhecimento e experiência amadurecidos. E como a IA é uma ferramenta de processamento de qualidade e de eficiência, compreender isso e utilizar dessas ferramentas para maximizar a experiência que se tem, eu acho que é um avanço e um ganho muito grande, né? Em relação, por exemplo, a um profissional que está nascente, começando hoje, com 25, 30 anos, que ainda não liderou uma escala de trabalho, que não coordenou um serviço, que não empreendeu necessariamente. Então ele está numa jornada ainda que leva um certo tempo para se ganhar maturidade e aprendizagem para que isso possa ser maximizado com a inteligência artificial. Ou seja, então, o novo emoldurado no antigo vai ter uma relevância muito grande, né? Assim, essa bagagem do profissional experiente associado à evolução dessa ferramenta pode capacitá-lo a... Então, assim, às vezes, é muito bom você falar isso, Sérgio, porque às vezes as pessoas entendem que o profissional mais velho, ele está em desvantagem agora. Está em vantagem. Né? Ele está em vantagem, porque ele pode utilizar as ferramentas da IA
e obter resultados melhores do que um neófito utilizando, né? Então, porque ele já está inserido em vários âmbitos do mercado de trabalho. Sim. Então, se ele vai se valer das ferramentas, ele tem a potencialidade de grandes entregas. Sim. Então, ele já está inserido no mercado de trabalho. Muito Agora, bom. a questão é que é uma questão, talvez, de maior... demora um pouco de um certo delay na aprendizagem ou até porque, de certa forma, o profissional experiente ele tem um certo grau de ceticismo analítico. Uhum. É natural isso, né? Sim. Mas, assim, absorvendo de forma saudável e tendo um letramento, né, do que é inteligência artificial, quais são os limites, as possibilidades, né, as perspectivas de uso saudável, eu entendo que isso é algo que é muito produtivo e necessário. Que legal. Receios e confianças dos empresários que você tem conversado, Heloísa. O que você tem notado? Como que está a evolução, né, da confiabilidade, da moral da inteligência artificial no mercado? O que você tem sentido? Acho que o professor Sérgio já adiantou muita coisa. Então, eu vejo isso também no mercado corporativo. O medo do desconhecido é normal. Então, tanto no meio corporativo, tanto quanto palestras que eu dou, que eu converso com o pessoal, todo mundo tem medo, porque não conhece. E é natural. Então, acho que boa parte do meu papel, acho que assim, na posição que eu estou, é justamente ajudar a perder esse medo, a mostrar para as pessoas o que é inteligência artificial, como ela pode beneficiar, quais os riscos. Então, assim, a partir do momento que vai tendo esse letramento digital, principalmente relacionado à inteligência artificial, as coisas vão caminhando e o pessoal vê onde tem um ponto positivo, faz ali a compensação com algum ponto negativo, porque, óbvio, sempre vai ter ali um contrapeso. Então, a partir disso, as pessoas conseguem tomar as decisões mais sabiamente. Então, nossa, eu quero inteligência artificial no meu negócio para realizar isso e isso, porque eu vejo potencial nisso e nisso. Então, ao invés da pessoa querer, nossa, eu quero inteligência artificial porque está no hype, porque eu acho que pode me ajudar, sendo que às vezes a empresa dela não é nem digital ainda, não tem nem dados ainda suficientes. E o alimento da inteligência artificial são dados. Então, não dá para a gente passar o caminhão na frente dos bois. A gente precisa respeitar esses momentos e acho que daqui para frente é justamente isso. A gente está no momento do hype da IA, de falar sobre IA, e nisso a gente vai melhorando e popularizando para, sim, os processos todos beneficiados. Em relação às empresas, Sim. Saiu uma pesquisa na revista do MIT, eu acho que em abril do ano passado, já falamos sobre isso, eu acho, perguntando para quase 400 CEOs o que se espera da IA generativa. Uhum. E aí, se não me engano, o dado era o seguinte, que 70%, 75%, 72% disseram que esperam mais eficiência. Só que aí perguntaram também sobre o setup dos dados, então como é que estão os seus sistemas? E acho que 25% ou menos disseram que os sistemas estão pré-organizados para receber a IA generativa, ou seja, pelo que está dizendo lá, tem uma tarefa de casa a ser realizada no sentido de organizar os sistemas, pré-tratar os dados para que a IA possa atuar de forma objetiva, ou seja, ela não faz mágica, né, e você não vai necessariamente usar a IA para tudo. Uhum. Então, muitas vezes você precisa organizar os processos, melhorar as informações, então são elementos muito mais anteriores e mais básicos do que achar que a IA tem Sim. uma capacidade mágica de transformação. Os sistemas legados, né? Aquelas empresas que em determinado momento de automação fizeram um trabalho mais focado na otimização dos custos e aí acabaram, né, utilizando softwares de baixa complexidade, baixa qualidade, que não estruturam bem os dados, e agora tem uma ferramenta extraordinária, só que o sistema, eles não vão conversar adequadamente, né? Realmente isso é algo muito complicado e que vai, né, esse dever de casa vai precisar acontecer. Muito bom. Pessoal, agora eu queria entrar um pouquinho mais e ouvir um pouco da Heloísa, utilizando a expertise dela na questão do treinamento, né? Muito se fala, né, Heloísa, sobre treinar uma IA. Não, vamos treinar uma IA. E aí a gente queria ouvir
um pouco de você, como que seria, o que significaria, por exemplo, treinar uma IA para a área da saúde, né? Como eu poderia garantir segurança, como eu poderia evitar erros graves, como que funciona essa questão de treinamento de IA? O treinamento de uma IA é fazer com que os modelos matemáticos por trás dessa IA reconheçam padrões. Então, puramente inteligência artificial são modelos matemáticos complexos ali por trás, processando diversos dados para identificar algum padrão. E o que é isso, assim? Explicando de uma maneira mais leiga. A gente quer que ela reconheça algo e fale aquilo é aquilo ou não, é outra coisa. Da mesma forma, é um aprendizado, entre aspas, natural. Quando eu sou criança, eu quero identificar o que é um gato, o que é um cachorro. Meus pais me mostram, olha, filha, esse aqui é um gato, esse aqui é um cachorro. A partir de um momento, eu olho um cachorro e acho que é um gato. Eu falo, pai, isso aqui é um gato? Não, minha filha, isso aí é um cachorro. E depois de vários exemplos, diversos cachorros, diversas raças de cachorros, eu entendo o que é um cachorro, o que é um gato. Então, a gente também para inteligência artificial. E como que isso agora já numa área da saúde? Então, a gente precisa ter... Claro, depende muito da tarefa. Então, tudo depende do contexto em que aquela inteligência artificial vai ser aplicada. Quanto mais específico, mais fácil dela aprender algo. Então, uma IA generalista ainda é um futuro um pouco distante do que a gente quer. Então, é mais fácil especializar ela em alguma tarefa. E como que a gente faz isso? Entregando muitos dados. Então, o professor Sérgio falou, IA aprende com grande processamento de dados. A gente precisa também dar diversos dados. Não adianta eu dar apenas um padrão e passar para a IA, assim, um viés. Então, a ideia é ter diversos dados de diversas categorias, entre aspas, assim, que a gente pode chamar, para que ela entenda a nuance. Então, olha, às vezes pode ter algo parecido, mas não é aquilo que eu estou desejando, e ela precisa ter esse rebolado, entender esses diversos pontos que podem mudar de algo ou não. Então, acho que um ponto também que o professor Sérgio falou é que onde mais tiver dados, fica mais fácil de implementar uma inteligência artificial. E aí eu até trago um dado que eu acho que eu vi umas 2 semanas atrás. O Washington Post comentou lá numa notícia que 75% dos algoritmos de IA que são aprovados pelo FDA, então, são da área de radiologia. Então, a gente sabe que na área de radiologia está algo bem digital, tem vários dados. E nisso fica mais fácil de uma inteligência artificial ser treinada ali. Então, ela vai aprender algum padrão. Se eu não me engano, tem uma IA que detecta câncer de mama até 5 anos antes que ela foi desenvolvida pelo MIT. Então, como que isso foi desenvolvido? Uma rede neural, uma rede convolucional foi lá e aprendeu sobre aqueles dados, viu vários exemplos de imagens com e sem câncer de mama e foram aprendendo, foram identificando alguns padrões que às vezes nem os humanos percebem. Então, por isso a gente precisa ter uma IA que entenda a diversidade dos dados e às vezes uma equipe diversa contribui com essa diversidade. Então, a ideia é sempre diversificar para que ela consiga aprender todos os padrões e entender onde ela deve ser acionada ou não. Interessante, né? Realmente, se a gente for pensar também naquele assunto que a gente falou de sistemas legados, Sérgio, a imagem, né? Sempre foi a área médica, eu acho que mais investiu em software, né? Que mais investiu em modernização, a que menos ficava, né? Você entra numa UTI, a chance de você ter um sistema lá de 1500 anos de Cristo é imensa. Agora, numa clínica de radiologia, não. Então, obviamente, pela necessidade, pela né, forma como a especialidade realmente se desenvolve, ela sempre esteve mais atenta em utilizar os softwares mais atuais e, é claro, já estão com o dever de casa feito. E, além disso, eles têm como base a imagem, que é um dado, né?
e esse dado pode ser trabalhado, né, com as ferramentas Pré-tratado, já está pronto o dado, né? Exatamente. Então, realmente, isso conversa muito com o que você já tinha dito. Bom, o que eu queria conversar um pouco agora, e ouvir um pouco do Sérgio, depois do Heloísa, seria sobre a prevenção de vieses, né? O que você tem visto em termos de prevenção de vieses? Você realmente crê que basta conhecer os vieses para a gente identificá-los? Eu preciso ir além? Eu preciso ser um Jedi e driblar esses vieses? Como que está essa questão do viés? Como que você tem notado a questão do viés, principalmente do uso da IA na saúde, claro? Eu penso que a Heloísa depois pode dar uma breve aula para a gente sobre vetores semânticos, né? Falar um pouquinho sobre alucinação. Sim. Mas, assim, do ponto de vista prático, eu entendo que é preciso discernir sobre realmente a questão daquilo que eu tenho a expectativa que a IA possa me entregar de uma forma realista, entendendo que ela não vai fazer nenhuma mágica, né? Não é um prompt por um comando superficial para responder alguma coisa específica. Então, primeiro é entender que existe um fenômeno de erro, né? Principalmente no processamento da linguagem, que a gente conhece como alucinação, que quando você dá um comando, vem uma resposta lógica, porque existe uma organização, uma ordenação matemática de uma resposta, mas não significa que é a resposta correta. E aí esse é o grande ponto de sensibilidade, entendo eu, em medicina, no sentido de que quanto mais a gente tiver uma percepção que a IA resolve tudo, mais eu creio nas respostas, mais eu fico à mercê de fenômenos de alucinação e, com isso, erros invisíveis e inconscientes. Eu penso que para lidar de forma saudável com a inteligência artificial, pelo contrário, eu teria que ter mais conhecimento. Mas muitas vezes é um conhecimento analítico e crítico do que necessariamente um conhecimento de memória de conteúdo. Então eu não posso perder a capacidade de crítica, a capacidade de discernimento e entender o método de uso da ferramenta. Então, por exemplo, partir um problema em partes, repartir um problema, né, dividir um problema. É uma forma, por exemplo, de buscar respostas em artigos científicos. Validação, então eu vou buscar uma informação no artigo, ele me traz um insight. Eu tento buscar no artigo, no documento, qual parágrafo citar a resposta, porque eu tenho que ter um endosso real. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque a gente muitas vezes vê situações de respostas de inteligência que elas são respostas que têm um sentido semântico, mas não são as respostas verdadeiras. E isso é muito sensível em saúde, porque a tomada de decisão tem que estar pautada na ciência fundamentada. Então é preciso entender que a ferramenta de IA, ela é um acelerador de um trabalho, mas ela não pode substituir o trabalho cognitivo do homem. Então a gente tem que entender isso tendo o juízo crítico, né, da forma de uso e da forma de julgamento dessas informações. Então acho que esse é o ponto sensível, né, e na prática médica vai se lidar muito mais corriqueiramente com o processamento de linguagem não estruturada. Então realmente é busca de artigos, é texto. Então lidar com tabelas e planilhas em situações específicas, lidar com imagem muito específico. Mas basicamente a gente vai lidar com história clínica, vai lidar com linguagem, vai lidar com informações e às vezes a forma mesmo usando a versão, por exemplo, a versão mais capaz, por exemplo, do GPT, se eu não souber usar a ferramenta, eu estou passível de cair numa informação genérica da web. Entendeu? Então eu penso que é muito importante essa perspectiva. É fato. E aí, Heloísa, o que você complementa para a gente sobre vieses, né? Como preveni-los, como você enxerga o viés atualmente, né? É um problema que nós vamos resolver, é uma questão que nos próximos anos não vai ter por que tocar no assunto. Como que você vê essa questão? Eu acho que a questão dos vieses sempre vão existir, porque é muito da natureza dos dados. Não tem como a gente controlar 100% essa natureza. Então, a gente tem ferramentas para mitigar esses vieses, então, justamente
ter um balanceamento dos dados, ter essa curadoria mesmo dos dados, mas um viés que pode ser nítido para mim pode não ser nítido para você. Então a equipe precisa ser diversa, justamente para ter essa pluralidade na hora de mitigar esses viés. E trazendo essa questão do chat GPT, ele foi treinado justamente para prever a próxima palavra. E como que ele foi treinado? Com base em dados da internet praticamente toda. Então, às vezes, pode ter ali, sim, uma má informação, uma desinformação, uma fake news. E quando você fazer uma pergunta para ele, ele vai gerar uma resposta que para ele tem um significado semântico totalmente ok, como se ele tivesse aprendido a falar português, então ele sabe falar português, mas às vezes ele ele dá uma sentença para mim que logicamente está certa, logicamente assim, semanticamente está certa, mas a nível do conteúdo científico, a nível do conteúdo certo e errado, não tem sentido nenhum. Às vezes é uma proposição que você fala, nossa, tá linda, mas não chega a lugar nenhum. Então a gente tem que começar assim, os usuários a terem sempre esse discernimento. Olha, é uma ferramenta para potencializar, mas eu sempre tenho que ter essa curadoria. Não dá para confiar em tudo que essa inteligência artificial vai me retornar. Então eu falo até em diversas ferramentas de inteligência artificial, não somente o chat GPT. A ideia é potencializar o seu trabalho. Então, novamente, nessa ideia da radiologia, de inteligência artificial para radiologia, a gente quer ajudar o médico a ter um diagnóstico mais fácil. Fala, olha, às vezes ele não deu atenção a um caso e a inteligência artificial julgou que ele deveria dar atenção. Então a gente tem ali algo potencializado, algo que vai beneficiar as pessoas. Então a ideia é sempre ter esse senso crítico para que todo mundo consiga lidar e pegar o melhor da inteligência artificial. Né? Atualmente estou trabalhando numa health tech e isso que você falou acontece direto, sabe, Luiz? Tem lá o programador, né? Tem front-end, back-end, tem todo mundo, tem os médicos, tem uma engenheira de processos e todo mundo olhando o produto e aí às vezes alguém fala, nossa, isso aqui está funcionando muito bem, aí chega o outro com uma visão diferente e já fala, nossa, vocês não viram esse erro aqui, né? Nossa, vocês não estão vendo esse viés que está acontecendo aqui, vocês não estão vendo essa inclinação, essa tendência aqui que está acontecendo, ó, isso aqui é perigoso. Então, assim, realmente a diversidade da equipe, né, em relação e isso só destaca a relevância, né, de um assunto, uma conversa que eu tive com o Sérgio outro dia, sobre a necessidade até mesmo de que a IA seja abordada de maneira em todos os cursos, né? De maneira transversal, assim, de maneira em todos os cursos vão precisar conversar sobre inteligência artificial. A China já se tem notícia de que crianças de 6 anos é. já têm isso de forma normalizada e obrigatória no currículo. Exato. Então, assim, é algo muito legal porque aí você entende que o profissional da inteligência artificial vai ter o seu papel e todos os outros profissionais de todas as áreas vão ter o seu papel também dentro da inteligência artificial. Muito bacana. Pessoal, eu queria agora só dar um espaço aqui para ouvir um pouco mais o pesadelo aí dos boomers, que é dispensar uma CLT, porque teve a manchete, eu não sei se você viu, Sérgio, a manchete do jornal que foi, né, para a Heloíse a questão de que as ofertas de emprego, o CLT, o que ela recebeu de ofertas, né, e o pesadelo do boomer que é negar a CLT, né, assim, negar um bom salário, e ela fez isso de maneira ousada e corajosa. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente, Heloíse, sobre esse caminho que você escolheu, qual é a empresa que você, né, falar um pouco da Macau aí, o que você pensou, quais são as soluções que você tem desenvolvido. A gente quer te ouvir um pouco nisso. Show. Então, o mercado de trabalho de IA está muito aquecido. Quando eu entrei no curso, via essa ascensão, então já tinha esse
conforto. Foi também por isso que eu escolhi o curso, justamente por esse mercado de trabalho aquecido. E quando eu saí da faculdade, continuava em ascensão. Então, o hype foi aumentando, assim, entre aspas, e eu fui tendo essa ideia de que era algo muito bom. Só que, ao mesmo tempo, a questão do empreendedorismo que eu falei que tive, né, durante a graduação foi crescendo em mim. Então, eu, juntamente com 4 colegas, a gente teve uma oportunidade de empreender na área de call center, de teleatendimento, e fomos fazer soluções de IA para teleatendimento. Isso a gente é uma startup spin-off, então a gente tem uma empresa parceira que é do ramo de call center. Então eu até me mudei para Recife, fiquei lá 6 meses, imersa ali no ambiente de call center, porque antes eu não sabia nada. Então a gente precisa ter esses momentos para, nossa, eu tenho que entender tudo aqui para saber onde eu vou otimizar, para saber onde eu vou aplicar a inteligência artificial. Nisso, a gente desenvolveu 3 produtos diferentes, um para a área de análise de qualidade, isso porque no ambiente de call center temos monitorias de qualidade do atendimento, para ver se o atendente que está ali fazendo aquele atendimento está comportando de uma maneira adequada, se ele está seguindo um script. Então, nisso, a gente viu que poderia ser automatizado, poderia fazer isso utilizando a inteligência artificial e diversas técnicas de inteligência artificial para fazer isso. Então, a gente transcreve, a gente manda para os LLMs, para os chats GPTs, algo nesse sentido, e extrai os insights da mesma maneira que algum monitor que passa o dia inteiro ali ligando, escutando essas ligações, faria um julgamento. Então, a gente consegue ter essa automatização. Não somente isso, a ideia do Copilot, a gente trouxe isso também, é justamente pegar os dados da sua empresa e conversar com esses dados e trazer isso juntamente com o LLM, juntamente com o ChatGPT. Para quê? Então, às vezes, no início do atendimento, o atendente recebia a ligação com um resumo do que o cliente desejava, já recebia os documentos que ele usaria de apoio e também uma resposta automatizada. Então, o que ele deveria vocalizar naquele atendimento. Isso a gente conseguiu diminuir o tempo médio de atendimento cerca de 20%. Então, a gente vê que o que a gente está fazendo está tendo valor para aquele atendente, claro, ajuda a bater metas, claro, o ambiente do call center fica feliz com isso. Não somente isso, a gente chega no sonho do call center, que é automatizar 100% de fim a fim uma ligação. E a gente começou fazendo com dúvidas consideradas bobinhas. O que são essas dúvidas bobinhas? Dúvidas que a máquina recebe a ligação da pessoa e ela mesma identifica. Eu consigo responder ou eu não consigo responder. Se ela conseguir, ela faz a vocalização, se não, ela manda para o atendente e segue o looping normal. Então, a partir disso, a gente teve também o humano no looping. Como que a gente teve o humano no looping? Com essas mesmas respostas que a gente dava ali no Copilot, o atendente ia lá e validava. Foi uma resposta boa ou não foi? E nisso a gente tem aquele retreino, a gente alimenta a IA com esses dados, justamente para que ela consiga sempre melhorar essa capacidade dela de responder algo corretamente. Então, isso é muito utilizado. O próprio treino do GPT tem o humano no looping, que é para sempre calibrar essas respostas. E nisso, a gente fez esses produtos. Estamos em fase de prospecção, já estamos implementados lá na Prefeitura do Rio. Estamos aí caçando outros parceiros nessa jornada. Então, é algo que, assim, eu não vou falar é fácil empreender, porque realmente cada dia que passa, você enfrenta um problema novo, você acha que aquilo estava bom, já no outro dia já não está mais, você tem que refinar. Então, é sempre uma evolução constante. Acho que no momento, logo que eu saí da graduação, foi uma escolha muito assertiva, porque eu cresci bastante nesse tempo, ao invés claro, já partir para um CLT, já ter uma estrutura muito fixa, dos processos das empresas são bem definidos. Acho que foi, novamente, uma escolha acertada que eu fiz e fico muito feliz com os frutos que a gente vem colhendo.
Veja, a Macau, a startup está nesse momento, né, já fechou esse contrato com a Prefeitura do Rio e temos 3 funções, né? A checagem da qualidade da- das ligações, temos não só a parte da qualidade, mas também o copiloto, trazendo as informações, capacitando ali o indivíduo a conduzir bem aquela ligação e ainda a substituição num modelo de linguagem natural ali o cliente vai trocando as informações e obtendo as respostas. É muito, muito legal mesmo ver esse caminho que você tomou, Heloísa, porque de fato é muito mais desafiador, mas com certeza, como você disse, né, gera muito mais crescimento. Pessoal, para concluir, eu queria um comentário final aqui, tanto, né, da Heloísa quanto do Sérgio, e vão ser sobre perspectivas um pouco diferentes, mas uma pergunta meio parecida. Sobre o futuro da IA, né? Futuro da IA e a medicina contemporânea, a medicina futura que nós teremos, e depois com a Heloísa o futuro da IA e o empreendedorismo, né? Cada um falando um pouco da área que mais lhe cabe. O que você diria, Sérgio, então, sobre o papel transformador da IA aí no futuro? É difícil dizer isso, porque é um capítulo ou um livro em aberto nesse sentido. Mas eu penso que talvez o grande avanço será no desenvolvimento ou na descoberta de novas medicações para doenças, né? Então, por exemplo, eu estava vendo esses dias um conceito chamado de assembloide, que é mais do que um órgão tridimensional, mas é um sistema que simula por um assembloide o sistema nervoso, em que se testam, então, por exemplo, situações de dor e medicações. Então eu fiquei imaginando, é uma coisa muito, muito disruptiva essa questão da ideia do assembloide, né? Para você fazer validação e teste de medicações, desde genomas, de proteínas e de papel sistêmico. E aí eu estava vendo um conceito chamado de digital twin, gêmeos digitais, e fiquei imaginando a conexão de um gêmeo digital com um assembloide, criando uma situação que você faz testes controlados nesse assembloide e você vai captar os dados nesse gêmeo digital e através de redes inteligentes ele pode aprender as respostas e com isso você gerar simulações nesse gêmeo digital para poder acelerar perspectivas de atuação de medicações no assembloide. Então olha que coisa meio assim futurista, né? Mas assim, resumidamente, eu penso que o desenvolvimento de novas proteínas, a partir de pesquisas com IA, vão trazer às vezes pesquisas que demorariam anos, talvez para meses ou semanas, e a gente caminha de forma real e objetiva para o que se ouve sobre medicina de precisão. Curas de doenças que são desafios, né? Talvez as demências, os cânceres. Exatamente. Então, novas descobertas de forma acelerada, eu penso. Ou seja, mudando, né, na verdade, não pulando, mas modificando aquela estrutura tradicional de testagem in vitro, in vivo, para algo muito mais... Mudando a forma de pesquisa. Mudando a forma de pesquisa, exatamente. Rápido, e muito mais personalizado, né? Porque você tem uma metodologia de pesquisa, por exemplo, de médias populacionais, você vai parear grupos e você vai fazer medicações e testar grupo controle, né? Então, com essa ideia de você ter um assembloide e de você conseguir processar essas informações, talvez será possível realmente calcular, prever, imaginar de forma simulada como é que tal medicação modificada de tal maneira tem uma reação de melhor benefício, né? Então, não sei se isso é uma coisa distópica ou se é uma realidade... Nada distópica, é utópica, né, cara? Ortotópica, graças a Deus, a gente está caminhando para isso, tá certo. Muito bom. Heloíse, e você? O que você vê aí o futuro da IA no empreendedorismo? Como que você está vendo esse cenário? Quais são os próximos capítulos? Dê um spoiler aí para nós. Então, eu acho que segue muito a linha dos agentes que a gente está vendo ultimamente. Essa parte de processamento de linguagem natural eu vejo que vai continuar por um tempo, principalmente porque muitos ainda têm receio. Então, às vezes, uma empresa implementa algum agente, algum chatbot assim, mais inteligente, utilizando técnicas avançadas de IA, e
tem um resultado muito bacana. As outras que ficaram com esse receio, ficaram com medo, vão ver esse resultado bacana e vão falar, eu quero isso também. Então a gente passa também por esse período, não somente os agentes, os multi-agentes, um agente conversando com o outro, então às vezes automação total do espaço de trabalho, do chamado workflow. Então a gente consegue fazer essas conversações, essas integrações, e eu acho que a gente vai caminhar para isso. E até deixando um exemplo que assim, eu vejo que o futuro, indo até para a parte de medicina, é uma startup chamada Hippocratical AI. Ela é focada em agentes para a área de medicina, como se esses agentes fossem enfermeiros, médicos. Então, você entra lá e paga, por exemplo, $5 a hora para conversar com um médico especialista. E nisso, qual que é a ideia deles? Não é tomar esse papel do médico. Nossa, o paciente tem que fazer uma colonoscopia. Vai ter um agente específico ali para ajudar ele na preparação para esse exame. Então, a ideia é ter esses mini agentes que ajudem e potencializem o papel do médico. Então, ao invés do médico ter que gastar ali 100% do tempo dele falando como que é um preparo para um exame, ele já tem uma ferramenta que vai ajudar nisso e ele fica concentrado, sim, em tarefas mais complexas, em tarefas que requerem esse contato mesmo do médico, de olhar ali no olho e ver o que o paciente está precisando, qual que é a enfermidade dele. Então, acho que a gente caminha nesse sentido. Foi um imenso prazer conduzir aqui essa conversa, uma conversa tão rica, com as perspectivas do Dr. Sérgio Mota Júnior, que é médico, nefrologista, preceptor na residência de clínica médica, professor no curso de medicina aqui da instituição da Univangélica, coordenador do colegiado de residência médica aqui da universidade. Eu agradeço a sua presença, Sérgio, muito obrigado por ter aceitado o convite. Agradeço a oportunidade e espero que a gente possa ter outros bate-papos aí. Foi muito construtivo aqui hoje para nós. Agradeço também a Heloíse, né? O melhor destaque que se pode trazer sobre a Heloíse é a primeira mulher formada em inteligência artificial na América Latina. A gente agradece muito a sua disponibilidade, apesar desse título pomposo. Você sempre é uma pessoa muito próxima, fácil da gente conversar, isso é algo muito positivo. Espero que quando a sua startup aí já estiver voando voos estratosféricos, você continue nessa disponibilidade tão bacana. É muito bom sempre poder contar contigo, Luiz. Muito obrigada a todos, foi realmente um papo muito enriquecedor. Aprendi com vocês hoje e fico feliz por isso. Obrigado pela audiência, não se esqueçam aí de seguir, avaliar, compartilhar o nosso podcast. A gente quer, obviamente, ouvir vocês sobre o que nós estamos fazendo e até o próximo episódio do podcast.